Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso 36º episódio com a seguinte reflexão. Entre linhas e costuras, ele cria personagens e bonecos. Usando as próprias mãos e a criatividade dele, ele cria mundos onde tudo é possível, mas chegou um momento em que o roteiro virou e foi a própria vida dele que precisou ser remontada. Você já imaginou, você que está aí em casa, você já imaginou trocar o seu coração, cara? Eu acho que a gente vai ter bastante coisa para falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Deco de Souza. E aí, tudo bom, Bruno? Tudo bem, cara. Obrigado por aceitar esse convite e vir aí. Nossa, foi perfeito. Eu gosto muito de poder falar desse assunto, então precisa falar desse assunto, né? Então, vamos nós. Vamos começar com você se apresentando para o pessoal de casa te conhecer e saber quem é o Deco. Tá aí um negócio que não tenho muita certeza, não. Bom, mas a minha vida, assim, sempre foi muito relacionada com arte, sabe? Eu passei minha vida inteira mexendo com música, depois com teatro, com desenho animado, com boneco. Então, assim, a minha vida não é uma vida muito fora do comum, do ponto de vista, assim, né, da normalidade. E vivendo no interior também tem aquela coisa, né, não tem o fluxo de trabalho para uma coisa só. Aí você quer trabalhar com arte, então você acaba tendo que fazer vários tipos vários tipos de trabalho. Então a gente vira meio maluco, né? Cada hora você faz uma coisa, cada hora você experimenta uma coisa. No começo era muito complicado, porque não tinha, assim, Tentei várias vezes trabalhar normalmente, né? No convencional, assim. Convencional, mas não rolava muito bem nunca, sabe? Então, assim, teve um momento que eu tive que falar assim, não, para e faz o que você quer fazer. Aí foi brabo, mas com os anos, muitos anos, a coisa foi melhorando e funcionando, e aí consegui sobreviver bastante na arte, né? Eu gostei desse lance que você falou de maluco. Queria saber, na sua visão, o que é um cara maluco? Como define um maluco? É a pessoa que não tem muita preocupação com o normal, né? Eu acho que é isso. É tipo assim, vou fazer isso e se der, deu. Se não der, vamos para outra. E não fica muito preocupado com o que parece ou com o que acham, né? Porque se você for ficar preocupado com isso, você vai virar um obrigatório viver no padrão, né? Viver fora do padrão é maluquice. Fora do padrão. Tá aí meu diagnóstico de maluco. Pelo menos o meu, né? Tem maluco de todo tipo, né? Tem essa ainda. Tem muita categoria de maluco. Gostei disso. E agora a gente entra na parte pessoal, que é o momento da gente explorar os seus mecanismos, como funciona a cabeça do Deco. A gente começa com uma pergunta fixa desse bloco, que é: que tipo de pessoa você é? Rapaz, essa aí eu não esperava. Difícil falar da gente, né? Muito, né? Muito. A gente até começa sempre esse bloco falando isso. É muito difícil a gente falar da gente sem falar sobre o que a gente faz, né? A gente fica muito preso a isso. A gente só pensa no que a gente faz, né? E aí a minha referência é que eu nunca fui muito quem eu sou. É porque, assim, no começo, quando a gente é mais novo, quando a gente é adolescente e tal, a gente quer fazer alguma coisa que seja muito legal, de se destacar, né? A gente quer aparecer, entre aspas, na sociedade. Então eu comecei minha vida tocando. Eu tocava em banda, aí tocava contrabaixo, estudei muito no conservatório, aí toquei alguns anos, nos anos 80. Depois eu toquei em boate, já outra coisa diferente do rock, tocava bossa nova. E depois na verdade, eu não casei, mas a gente foi morar junto muito cedo.
A minha mulher a Vi tinha 16 anos e eu tinha 18. Então, assim, isso aí foi uma doideira. Aí as maluquices, né? Então era tudo para dar errado. A gente tá junto até hoje. Nossa, legal. Nem sei falar quanto tempo, 40 anos, sei lá. Então era tudo para dar errado. E aí, nesse período, a gente começou a tentar uma vida comum, normal, trabalhar nos empregos normais, tal. Mas nada dava certo, cara, sabe? Aí, de repente, a gente resolveu começar a mexer com teatro. Ela fez um curso de teatro com a Nicinha, e a gente começou a produzir umas bobagens, assim. Ela escrevia uns textos que eram bem legais até, inclusive, e começamos a apresentar em hotel. Aí da música eu mudei pro teatro, que aí eu fui ajudar ela a fazer iluminação e produzir. E daí para frente a gente começou a trabalhar com outros grupos de teatro. Ela foi trabalhar com o Monteiros Lobatos, e aí a gente trabalhou alguns anos. Aí a nossa vida foi mudando, aí de comum viramos artista, entendeu? E aí no começo, nossa, era uma doideira. Então assim, eu sou um cara que eu não tenho muito... Eu sou uma pessoa que não tem nada muito preso, muito fixo. Tipo assim, eu sou tranquilo de mudar e mudar de opinião e mudar do que eu faço. Fazendo o que eu gosto, é isso. Eu sou um cara que faz o que gosta. Consegui. Legal, gostei. Ó, nossa próxima pergunta é: como é que você lida com o tempo? Você lida bem com o tempo? Não, é muito confuso. O tempo, porque eu faço muitas coisas. O que a gente faz agora, além do teatro, que ela ainda mantém, né, o meu filho é bailarino, o Gabriel, e era bailarino, ele não é mais, ele fica brabo quando eu falo que ele é bailarino, porque ele parou de dançar. Mas a gente sempre viveu muito assim nesse esquema de arte, né? Só que antigamente, para nós, né, há 20 anos atrás, o teatro tinha uma possibilidade de você vender ingresso. Você montava uma peça e você vendia ingresso, e a gente tinha esse método. A gente montava peças, pegava uma data no teatro, fazia apresentações. Como a cidade tem uma rotatividade turista, era muito legal. A gente lotava o teatro muito. Com o passar dos anos, foi entrando essas novidades, assim, não novidades, mas leis de incentivo. E aí esse negócio do ingresso começou a ficar um negócio meio assim. Hoje o pessoal paga um ingresso para ver o stand-up, porque é um cara que está famoso e tal. Mas hoje é um pouco complicado você montar uma peça e cobrar ingresso, porque o pessoal meio que mudou essa visão para leis de incentivo. Então, normalmente as apresentações são abertas, né? Aí foi mudando essa possibilidade que a gente sempre viveu por alguns anos. E aí, como eu desenho, aí eu comecei a trabalhar para agência de publicidade, porque eu precisava. Aí eu comecei a fazer desenho animado para agência, boneco para agência. Aí foi aumentando, foi virando boneco para teatro, cenário para teatro. Então, o meu tempo, cara, é uma doideira. Cada hora eu trabalho. Agora que eu estou bem de novo, eu trabalho muitas horas por dia. Muitas, porque eu faço a modelagem do boneco, faço os moldes, aí o pessoal monta, aí depois eu vou desenhar, depois eu vou fazer. É assim. Então, meu tempo, eu não sei, é o que dá para fazer, eu vou fazendo. Tá, assim, a gente vai explorar um pouquinho essa parte dos bonecos. Eu deixei um bloco só pra gente poder aprofundar e falar sobre. Pra gente poder finalizar essa parte do pessoal, queria saber se você tem alguma filosofia que guia suas decisões durante a sua vida. Eu não tinha nenhuma. Eu sempre fui tipo assim, vamos indo. Não tinha muito... Sempre tive muitas ideias, muita vontade de fazer algumas coisas, mas a minha geração viveu um período bem complexo assim, e tenso, de lidar com trabalho, ainda mais assim, a gente que teve um período que artista era subversivo, essa palavra nem quase não existe mais, né? Então, assim, eu não tinha, eu ia vivendo,
E a gente, depois de tudo que aconteceu comigo, a minha vida, hoje eu tenho outra visão. A gente muda o tempo todo, né? Eu já não sei se eu já devo ter falado isso, mas a gente muda o tempo todo. Então, a partir do que aconteceu comigo, eu tenho. Agora, não tenho mais ambições muito... Tenho vontade de fazer um monte de coisa e faço. Uhum. Mas, na verdade, eu acho que a gente existe para se ajudar, cara. Eu acho que a gente existe para colaborar, sabe? Eu tô tentando viver mais dessa forma. Tipo, preocupar mais, entender a situação das outras pessoas. O que eu passei me fez perceber isso. Então, eu tenho agora essa visão de ser legal. Tentar ajudar, sabe? Quero aproveitar esse gancho seu em relação às suas mudanças para falar sobre um episódio que eu tenho certeza que mudou muito a sua vida. Para o pessoal de casa, só para vocês entenderem, geralmente a gente divide entre a parte pessoal e profissional, e eu deixei um momento do pessoal para a gente poder falar justamente sobre isso, sobre o seu transplante do coração, para a gente poder aprofundar e falar sobre. Eu quero muito, a minha curiosidade é saber como você lidou com isso, digo mentalmente, de lidar não só com a parte da espera, né, da expectativa, né, mas eu queria começar por em que momento você entendeu que você precisava disso, de um transplante de coração? O que foi que aconteceu? Como é que estava a tua cabeça? Como eu reagi? Como eu reagi tipo assim, vamos fazer, né? Porque era a única chance, era a única opção. Existe umas coisas assim que você tá bem hoje, cara, e amanhã pode acontecer alguma coisa. Eu estava num período assim muito legal, muito legal. A gente estava produzindo um piloto de uma série de desenho animado que estava indo muito bem. A gente chegou, eu e Giovanni, o Giovanni é o Giovanni Porsche, ele é filho da Nicinha, do teatro. É meu amigo e tal, e a gente tinha montado um esquema de produção de desenho animado. Então minha vida estava direcionada assim, fazia os bonecos, que já era a minha rotina de fazer bonecos, e desenvolvendo esse projeto de desenho animado. E estava indo muito bem, a gente chegou aí em feiras feira de negócio na Max Audiovisual e tal, e estava indo bem. Aí eu tive um infarto, sabe? No meio desse processo, com tudo indo muito bem, eu estava indo para uma reunião, o Giovanni estava me esperando para essa reunião, aí de repente eu estava indo, aí ele me ligou, eu estava chegando, ele me ligou e falou assim, aí, vai demorar? Eu falei, não, estou na esquina, estava 50 metros do lugar. Aí ele falou assim, então tá, tô aqui, e desligou. Ele desligou, meu peito explodiu. Caramba, cara. No meio da rua? Na esquina do Pio 12 ali. Sabe aquele barzinho que tem na esquina? Sim. Eu tava ali, cara. Faltava... Sabe onde é o correio? A reunião era ali na Uninter. Até não sei se pode... Cara, pra eu chegar lá, porque eu não caí. Eu fui arrastado, cheguei lá, minha roupa inteirinha. Cara, você ainda foi até lá? Fui. Caramba. Cheguei lá porque tava chegando. Então na minha cabeça eu falava assim, nossa, eu tenho que ir. Só que eu cheguei lá, meu cabelo tava inteirinho ensopado, minha roupa inteirinha ensopada e muita dor. Quando ele me viu, falou assim, nossa, o que aconteceu? Aí eu fui pro banheiro, lavei o rosto. Quando eu vi meu rosto, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Muita dor. Tinha dado um sinal de manhã, mas você não nota, sabe? Eu tinha tido uma dor no braço, mas passou. Você acha que não é nada, assim, né? Eu falei, não, tô tranquilo. Aí quando deu isso, ele me levou ele falou, entra no carro. E saímos. Ele foi de lá até chegar lá na UPA, só com a mão na buzina e passando em tudo mais rápido que uma ambulância, eu acho. E eu cheguei lá e era um infarto. Só que não deu diagnóstico de infarto naquele momento. Porque tem que ter uma enzima. Até isso minha vida é doida. Não apareceu a tal da enzima. Então eu fiquei lá, sem saber o que tinha acontecido. No outro dia que apareceu a enzima, aí eu tive que ir para o hospital rapidinho, para o Santa Lúcia, para colocar um stent.
E aí, daquele dia, tudo mudou. Aí minha vida, que estava tudo por um caminho, mudou tudo. Como é que foi essa notícia de, pô, vai ter que trocar o coração? Foi 4 anos depois. 4 anos depois? 3 anos. As datas, assim, às vezes misturo. Porque eu saí do hospital até bem, assim, apesar de ter sido um infarto de arrebentar. O médico falou pro meu filho assim, olha, quem tem esse tipo de infarto, ou era para ter morrido na hora. Não morreu, já é um milagre. Então, se prepara que muito provável vai morrer aqui. E eu não morri. Tipo, a estatística ou a previsão nem sempre é tão perfeita assim. Aí eu saí, fiquei 15 dias na UTI, muito ruim. Saí razoavelmente bem desse problema. Só que quando passaram assim, uns 6, 7 meses, eu comecei a passar mal. E meu coração começou a perder força. Eu fiquei 3 anos nesse processo de insuficiência cardíaca. Aí foi o brabo. Mas você chegou a precisar usar marca-passo? Não. Como é que funciona? É que eu não entendo nada dessa parte, eu vou ter que me... Não, então, entender. mas é muito complexo, sabe? Porque as coisas mudam de caso para caso. Então, assim, no meu caso, não foi mencionado nada de marca-passo. E o diagnóstico também é um negócio muito louco. Os médicos também têm opiniões diferentes das coisas, sabe? Sim. E então não me indicaram para o transplante, o que poderia ter sido feito antes. Mas como existe essa coisa, não sei, existe uma complicação nessa questão do transplante, demorou. Nem sei se eu posso falar, mas o médico que estava cuidando de mim, achava que não dava. E uma médica que não tinha nada a ver com o coração, que era hepatologista, porque meu fígado, meus rins também começaram a parar por causa do coração. Ela falou assim, pô, mas por que não te indicam para um transplante? E aí, eu não sei, mas eu falei com o médico, ele falou que não, ela ligou para ele, conversaram, não sei exatamente, e aí ele me indicou. Então, assim, essa menina, eu vou falar o nome dela, porque ela, doutora Maíra, é uma moça, uma médica muito nova, mas ela foi um anjo na minha vida, entendeu? Porque é ela que mencionou para mim, porque eu não sou médico, né? Nossa, mas você comentou uma coisa que eu vejo isso, vou falar até pela minha mãe, até peço desculpa, minha mãe tá assistindo aí, mas assim, eu vejo esse lance essa divisão de opiniões entre os médicos, cara, isso confunde muito a cabeça do paciente. Que aí chega uma hora que principalmente você fica você 3 anos, aí cada médico fala uma coisa. Uns falam assim, não dá mais, não falava pra mim, né? Mas vai confundindo. Vai confundindo. E alguns, é bem difícil, e vários médicos, sabe? Então você fica naquele negócio, nossa, e agora? E agora? O pessoal, minha mulher, a Vi, o Gabriel, meus filhos, o Felipe, eles já estavam meio que achando que eu ia morrer mesmo, sabe? Porque a visão dos... Só que eles nunca comentavam comigo, porque, né? Sim. Mas é variado. Um médico falava uma coisa, aí você ia no outro falava outra. E aí você passa uma situação muito complicada. Eu não sei, eu vou falar depois... Você decide. O Cris, que o trabalho no teatro, o Cris Tênis, ele é muito parceiro nosso. O padrasto dele morreu aqui 15, 20 dias atrás. Do problema no coração, porque não indicaram o transplante. Isso em setembro, a gente foi... Eu estou contando um negócio, nem sei se é legal. Mas ele e o Teresiano fomos conversar atrás de um... Era só um papel. Indicação para análise se a pessoa pode fazer o transplante. Porque não é assim também. Quero fazer um transplante. Tá bom. Não é assim. Você tem todo um monte de coisas que tem que ser bem analisadas. Então não era assim, vai fazer o transplante.
Era uma possibilidade de uma análise se ele poderia fazer o transplante. Não deram. Tá? Chegou agora, o mês passado, ele foi para o UTI, a única solução era o transplante. Só que não dava mais tempo. Não é estranho? Não dá para entender, né? Mandaram ele para o hospital para colocar o marca-passo. Ele já tinha marca-passo. Então, assim, é um diagnóstico diferente do outro. Estou falando um negócio que... Mas é uma coisa que tem que ser falada, viu? Porque vamos supor que como é que é a médica? Mayra? A doutora? Maíra. Se ela não fala com o teu médico, ela não te abre esse olho. Fala assim, pô... Já é um ano e meio que eu teria... 1 ano e 7 meses que é algodão doce pra mim. Já tinha morrido também. E aí, cara? Como é que é? Sabe? É curioso. E tem um monte de outras coisas que também eu acho que... Sabe? Não é todo mundo que faz transplante que dá certo. Uhum. As coisas, que nem eu te falei, cada caso, muita variação de possibilidades de dar certo, de não dar. O meu transplante, particularmente, eu fiz em Itajubá, no HCI. Porque minha mulher achou que era mais possível chegar vivo lá do que chegar vivo em BH. Então, ela tinha que fazer um acompanhamento de 1 ano para ver se eu poderia fazer o transplante. E ela ficou com medo. Tipo, viajar para Belo Horizonte 2 vezes por mês, longe. Assim é muito longe. Aí surgiu uma possibilidade de ir para Itajubá, que é menos da metade do caminho, ou pelo menos a metade. Aí ela decidiu me levar para Itajubá. Porque naquela época eu não estava decidindo nada, saca? E foi a salvação. Cheguei lá, caí no setor lá, é maravilhoso aquele lugar. Chama Hospital de Clínicas das Clínicas de Itajubá, HCI. O médico é um cara fenomenal. O meu transplante foi o 210 que ele fez. Depois disso já teve mais, né, tal. E ele fala que o meu transplante é absurdamente muito bem sucedido. Eu não tenho cicatriz, eu tô normal, entendeu? Muitas vezes ficam algumas coisas assim, a pessoa não fica tão bem. Alguns morrem de rejeição, né? Então é bem complicado. Então o meu foi abençoado. O meu. E eu falo para todo mundo, eu tenho que agradecer o pessoal, muita gente. Teresiano, os meus amigos do teatro, os artistas da cidade de um modo geral ajudaram muito. O pessoal se comoveu muito, né? Foi. E isso é uma vantagem de quem é um pouco conhecido. Só que isso acontece o tempo todo com o pessoal que não é. E aí que tá. Por isso que eu aprendi, que eu mudei minha visão. Tipo assim, a gente tá aqui, pra movimentar e ajudar. Tem uma moça que, eu não vou ficar falando nome, né? Fica chato, mas uma moça que tá fazendo o mesmo tratamento que eu tive que fazer. Ela tá exatamente igual a minha situação. Só que tem uma coisa um pouco mais complicada. O transplante dela não é muito aconselhável. Então o que tem que fazer? Tem que tomar remédio, né, para prolongar ao máximo, né? Aí falta remédio, sabe? Tem um outro amigo nosso, o Elvis, que está com problema com a doença de Crohn, eu não sei, mas também está tendo dificuldade com remédio, sabe? Então, assim, o Dinei falou no podcast dele, né? A coisa complexa aqui da cidade é a saúde. E sabe? Eu acho que tem que fazer alguma coisa, tem que analisar melhor, porque depois que já era, né? Depois que a pessoa... Não adianta mais, né? Aí fica igual o WhatsApp, ficou verdinho lá, já era. Aí eles vão lá e falam, ih, morreu. Né? Não tem aquela coisa de falar assim, nossa... Uma frase muito estranha, mas medicina humanizada, né? A medicina só tem que ser humanizada, né? Mas existe um certo lance de número, sabe? Não é humanizado demais. Você é meio mais um ali esse cara também tem que fazer transplante. Às vezes me dá essa impressão, sabe? Não é só o transplante. Tem muito tipo de coisa que não dá para ser empurrado. Tipo assim, o Dinei não falou
saiu um exame de uma pessoa que já tinha morrido. Uhum. Eu estava lá em Itajubá, no dia do transplante. Não, eu fiz o transplante. Estava na cama, estava lá na UTI, ligaram para mim e falaram assim: tua endoscopia saiu. Fazia 3 anos, cara, eu já tinha trocado até o coração. Aí eu falei assim, dá para outra pessoa. Então é muito lento para quem está precisando de coisa urgente. Eu tive muitas complicações porque no documento vem transplante cardíaco urgente. Em vermelho. Aí um dia até eu falei para uma pessoa que não tem nada a ver, porque funcionários cumprem a ordem, né? Uhum. Eu falei, eu não sei se vocês não vê que é vermelho ou não sabe ler. Está escrito transplante cardíaco urgente, eu preciso disso. E, na realidade, eu fiquei 5 meses esperando um exame que não rolou. E o pessoal fez um bingo, me ajudou e eu paguei com o dinheiro do bingo o exame, que deveria ter saído 5 meses antes. Então, assim, eu fui muito abençoado. As coisas que atrasaram, não atrapalharam, nem nada. Mas não funciona assim para todo mundo, né? Então, assim, eu gosto e falo e acho assim, o pessoal precisa saber que, primeiro que tem o recurso. Porque uma coisa é o INSS, uma coisa é o Sistema Único de Saúde. O INSS é complicadíssimo. Eu fiquei 3 anos, não tive nenhum apoio, tipo, de nada. A médica falou assim, não, dá para você trabalhar. Eu não conseguia andar 50 metros e marcar lá na perícia que eu podia trabalhar. Então, não tinha direito ao benefício. Depois, umas coisas muito absurdas. Quando você vai fazer o transplante, você tem que mudar para o lugar. Você tem que ficar lá o período de recuperação. Só que não pode ficar no hospital, porque se você ficar no hospital, tem mais gente. Então você tem que alugar um lugar próximo do hospital para ficar lá. Aí existe um tratamento fora do domicílio, sabe? Que é o teu direito. Se você está fazendo um tratamento, eles pagam esse aluguel. Vem esse dinheiro do Estado, do governo federal e tal. Eu tive altos problemas com esse TFD. Não ia na data certa, aí ficava devendo aluguel lá, aí meus filhos correndo aqui atrás de pagar o aluguel daqui e o de lá, e eu e a Vi comigo não conseguia trabalhar, e eu sem trabalhar, e só os dois. E quando chegou na hora de vir embora, o último aluguel não pagou. Aí eu tive que vir para cá, trabalhar, arrumar a grana para pagar o último aluguel, porque negaram. Tem até a carta falando assim, a comissão decidiu que você não tem direito. E não pagou o aluguel. Aí eu tive que arrumar o dinheiro e pagar. Como é que você vai recorrer a quem, né? Eles tem uma comissão, nós estamos escancarando, tem uma comissão que julga os casos. Eu tenho imunidade baixa por causa do imunossupressor. O coração, para não ser rejeitado, você toma um imunossupressor. Então você vai ter a imunidade baixa direto, porque senão rejeita o coração. Porque ele agora é meu, mas não era, né? Então tem que fazer um combinado ali para funcionar. Aí eu tenho que ir para Itajubá de tempos em tempos. Aí tem o transporte. Aí me veio o pedido do transporte, com a consulta marcada, me colocaram numa van, que leva um monte de gente para Pouso Alegre. Eu falei, gente, eu não posso ir numa van fechada com um monte de pacientes, entendeu? O meu médico me falou isso. Falou, mas não é assim que funciona. Eu falei, mas eu não posso. Ele falou, não tem nada aqui escrito. Eu falei, tá bom. Aí liguei pro meu médico, que é o cara mais gente boa do mundo, o Dr. Reginaldo. Ele mandou Aí falou, a comissão que analisa, a mesma comissão do aluguel, a comissão vai analisar o teu pedido. Eu falei assim, então não marca a viagem, que se eu tiver aqui na van, eu não vou. Eu não posso arriscar. Aí mandei o documento. Aí autorizaram eu ir num carro sozinho.
Aí, mas escrito assim, a última vez, tá? Capaz. Falaram assim, a última vez. Não tá escrito, falou pra mim, a última vez. Eu falei assim, tá bom, nem discuti. Porque eu vou discutir agora se eu vou só daqui 3 meses, entendeu? Então, seringa. Eu tenho que tomar insulina porque o remédio aumenta o açúcar. Então, eu não tinha, mas depois do remédio... Aí eu tenho que tomar 2 vezes por dia. Aí 60 seringas. Aí você chega lá e fala assim, não, a gente só dá 30. Mas eu preciso de 60. Não, só 30. Beleza, mas eu como eu tenho possibilidade, eu vou lá e compro a seringa, né? E um monte de gente que não pode comprar. Porque não é todo mundo que tem dinheiro assim. Não estou falando, minha situação é igual a todo mundo. Mas ainda tem mais facilidade, né? O meu trabalho e tal. Mas tem gente que vai lá buscar e não tem. Aí fala, não, só tem 30 e se vira. Aí você tem que usar a mesma seringa 2 vezes, correndo risco de se contaminar. Se você precisa de 60. Então, assim, a saúde tem que ser revista. A maneira de lidar com as pessoas que estão doentes tem que ser revista. Porque você já está, né, com a espada na cabeça. Principalmente transplante, né? Porque o transplante, quando você pode não voltar, né, mano? Você pode ir lá e... Então, eu acho que tem que ser revisto, tem que ser feito muita coisa, as pessoas têm que mudar. Então, a gente vai fazer agora, dia 2 de julho, um evento na Urca, que a gente tem uma peça que a gente fazia antigamente, que chama A Vida é uma Festa. É só de bobagem. Esquetes de humor e uns negócios assim. A gente vai fazer dia 2 de julho para arrecadar uma grana para ajudar o Elvis a comprar os remédios. E então eu também correndo atrás de fazer um bingo para ajudar a outra moça. Porque se você não toma o remédio, né? Então, assim, é meio chato, sabe? Mas fica aquela coisa assim, mas reclama. Pô, tem coisa que não dá para ser tão de boa, né? É a vida das pessoas. Cara. Não tem Parece como. que eu só vejo quem tá precisando, só vejo a gente falando sobre, não vejo o pessoal falando o que vai ser feito, não vejo falando sobre nada. Parece que a preocupação é mais, tipo, esse ponto turístico, olha as coisas pros turistas aí. Eu acho, sabe, que a economia, a vida, ela é muito variada. Precisa ter teatro, precisa ter educação, precisa ter segurança, precisa de tudo, sabe? Tudo é importante, porque o negócio circula, gira, movimenta a economia e tal. Mas a saúde é uma coisa assim... As pessoas às vezes confundem. Tem verba para tudo, cara. Tem uma verba que é destinada. Aí fala assim, não vamos uma vez teve esse papo. Não vamos fazer carnaval, vamos fazer para saúde. Pelo que eu sei, não precisa, porque tem a verba da saúde. A verba do turismo, ela gera turista, os hotéis enchem, os bares enchem e entra muito dinheiro. As leis apesar de eu ter algumas restrições com lei de incentivo, mas cada R$1 gasto com edital e lei de incentivo volta a 1,60 de imposto. Então, não é um dinheiro jogado fora, é um dinheiro que retorna. Concorda? Porque o pessoal fala, mas é melhor construir hospital e cadeia do que investir na cultura. Cara, se você investir na cultura, o dinheiro que volta pode entrar para outros investimentos. Porque ele não está gastando esse dinheiro, ele está retornando, porque o cinema, o teatro, a música, tudo dá dinheiro, não é? Então, assim, é complicado, mas acho que se organizar melhor, se for uma coisa mais dentro do esse dinheiro é para isso, esse dinheiro... Não precisa fazer demagogia. Vamos desviar o dinheiro daqui para pôr ali. Tem o dinheiro. E pelo menos era para ter, não era? Bom, Deco, eu queria fechar esse papo com uma pergunta para a gente poder amarrar e passar para o próximo bloco. Eu queria que você me dissesse o que esse coração novo te ensinou. Rapaz, me ensinou muita coisa, cara, muita coisa.
Primeiro, assim, esse coração novo, eu não sei, a gente não tem, eu não tenho noção de quem é. Eu sei que é uma doadora. E eu sei que era uma doadora bem nova, que ela tinha 26 anos. Nossa. Menos de metade da minha idade, né? Era uma moça e que a família foi genial, né? Uma família muito desprendida, né? De ter um momento desse e se preocupar com alguém, né? Então, eu sempre que eu posso, eu agradeço, apesar de não saber quem é. Mas eu sei que e também não sei exatamente a cidade. Se é de Uberaba ou se é de Uberlândia e tal. Eu dei muita sorte. Eu entrei na fila numa terça e fiz o transplante na outra. 6 dias. Eu fiquei mais rápido que o Faustão sem R$1. Então, assim, essa história que o Faustão pagou, comprou, não é verdade. Tá? É um negócio que é regional, é por prioridade. Eu era o número 1. Eu entrei numa terça como número 1. Entendeu? E tem toda uma questão de região, de tempo para buscar o coração. Então esse coração novo me ensinou que a vida, cara, é muito diferente do que a gente pensa. Você não tem problema nenhum, apesar de ter problemas. Problemas do dia a dia, conta para pagar e coisas para resolver, atrasos em trabalho e, sabe, desavenças assim que a gente às vezes leva muito longe desnecessariamente, porque você só eu vi isso hoje. Você só vive um dia. Você nasceu em um dia. No outro dia você já tinha 2 dias. Então, tipo assim, o dia do transplante, o dia do infarto, hoje, porque ontem não tem mais jeito, saca? E amanhã nem existe, você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Então essa história toda que aconteceu comigo, é isso, cara. Vive hoje, apesar que o dia a dia te dá uma certa ansiedade do, putz, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Mas amanhã é amanhã, né? E que eu acho que a gente está aqui justamente para isso, para ser uma sociedade, sabe? Não precisa ter ninguém passando dificuldade com remédio, não precisa ter ninguém, já que existe um sistema, né? E eu penso muito nisso. As pessoas não têm noção do que é você ter uma espada na tua cabeça não sabendo que você vai acordar amanhã, porque o teu coração está parando, ou que você está com um problema grave, seja de qualquer, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está aqui, claro que a gente vai morrer. Tecnicamente você morre o tempo todo, né? Mas, enquanto você está vivo, eu acho que a gente tem que estar vivo e tentar deixar todo mundo bem, ter uma vida legal. Não precisa ter toda essa confusão, competição, briga. Eu sou melhor que você, sabe? Porque hoje eu estou vivo com um coração de uma pessoa que eu nem conhecia, sabe? Então isso me ensinou muito. Me ensinou muito. Aí você encontra gente pra rua assim, que a pessoa com a cara feia, nervoso, brabo, não sei o quê. Dá uma vontade de falar assim, filho, você tá vivo, né? Mas a gente não tem direito de fazer isso, porque cada um também tá no momento, né? Mas pra mim, ensinou que o negócio é você fazer o que você pode fazer de melhor e hoje. Amanhã pode ser que você não consiga fazer mais nada. Então, quase morrer te ensina muito, cara. Porque quando abriram lá para fazer o meu transplante, o médico contou depois que não sabe como meu coração ainda estava batendo, porque não tinha mais recurso. Tipo, ia morrer a qualquer minuto, né? Mas deu tempo. E o meu transplante, eles me chamam de Highlander lá. De brincadeira, mas o meu apelido lá virou Highlander, porque assim, improvável, tudo foi improvável. Então tem muito essa questão do poder também do pensamento, de você não entregar os pontos. Existe Deus, existe o cosmos, existe o universo, existe uma energia positiva. Põe o nome que você quiser, mas é bom você estar do lado dessa energia boa, sabe?
O nome, cada religião decide e tal. Mas é uma energia de positividade e não entrega os pontos enquanto você pode. Se você, enquanto você está vivo, né? Não tem jeito de voltar atrás. Mas enquanto você está aqui, então reage. Tenta fazer de tudo. Ajuda o outro. E ajudar o outro te faz muito bem. Agora a gente vai desvendar um pouquinho como é trabalhar e criar bonecos e personagens. Eu acho bem curioso isso, inclusive, porque você faz uma coisa que hoje é muito incomum, porque é fora do digital, né, cara? Sim. Você faz uma coisa física mesmo. Né? Isso que é o mais interessante. Queria saber em que momento você começou a criar boneco, de onde veio a ideia, como que tá hoje. Quando eu era criança, tinha o Vila Sésamo. Não sei se você conhece... Lógico que não. Mas você pode ter tido o Jim Henson, da família Dinossauro. Uhum. O pessoal da família Dinossauro. Muito antes, eles tinham a Vila Sésamo, que era um programa, uma Muppet Show, que tem um caco, sapo. Quando eu era criança, tinha esse programa, Vila Sésamo. O Brasil foi o único país do mundo que teve uma versão brasileira. Nos outros países, tinha a Sônia Braga trabalhando e tal. Nos outros países era só dublado. E aqui a Globo refez. Uhum. E aquilo para mim foi uma maluquice. Eu era bem criança, nos anos 70, né? E aquilo, nossa, quando eu vi os bonecos, eu achei a coisa mais legal do mundo. Então, desde aquela época, eu ficava enchendo o saco da minha mãe. Porque minha mãe sempre foi muito legal com a gente, a minha família. Mas todo mundo virou artista, porque minha mãe era muito de boa. Meu pai era mais radical, mas minha mãe era de boa. Ensinava a gente a desenhar e tal. Tocava violão. Então a gente cresceu num ambiente muito assim. Então eu ficava enchendo o saco dela para fazer boneco para mim, porque eu não tinha condição de fazer. Só que aí quando você vira adolescente, aí não. Aí boneco é coisa de criança. Aí fui tocar, fui fazer um monte de coisa. Mas sempre com aquilo na cabeça. Eu quero fazer boneco, quero fazer boneco. E aí eu fui estudar desenho animado, porque eu sempre quis desenho animado também. E aí foi indo. Na época o desenho animado era bem complicado de fazer. Ainda é bem complicado de fazer, mas naquela época era muito mais. Então o boneco te dava mais possibilidade. E aí eu comecei a estudar, fazer boneco por conta própria, vendo. Não tinha nem internet, né, mano? Uhum. Hoje você entra na internet e você acha muita coisa. E no ano 2000, a Vi foi trabalhar na peça com o Cris, né? E eles tinham duas peças, uma adulta e uma infantil. E ele me pediu para fazer os bonecos da peça. E aí eu não sabia fazer muito legal, mas tinha uma noção. Aí eu fiz os bonecos da peça. Aí nunca mais parei de fazer boneco. Aí comecei a estudar, aí modelar e criar, né? Estudei muito desenho também, então é um mundo assim que eu gosto muito, esse mundo de fantasia, né? E a gente fez muitas peças durante esse período. Às vezes eu encontro gente que fala assim, nossa, eu vi uma peça que vocês apresentaram na escola, talvez... tal época com boneco, nossa, aquilo marcou até hoje. É um negócio muito marcante. O boneco ele tem um lance que ele é hipnotizante, né? Às vezes você fica com o boneco na mão, a pessoa não te vê, a pessoa só vê o boneco, sabe? Ele tem uma magia. E eu adoro isso. Já fiz muito. Dessa parte da criação, você vai pela história, pelo contexto do boneco, de onde você parte para ter a criação do boneco? Ou ele aí acontece, é fluido? Não, hoje a gente faz de várias maneiras, né? Porque, como eu te disse, trabalhei muito para agência, né? Então, a agência você cria boneco para mascote, para a pessoa vestir, ou você cria para gravar comerciais, eu já fiz muito. E tem sob encomenda e tem os que a gente cria pra gente, né? Os de encomenda é trabalho, como é que se diz? É trabalho normal, assim. Você sabe as técnicas de desenvolver um personagem infantil e tal. Estudei isso, então eu desenho e mostro.
mas é normalmente por encomenda. O cara fala, eu quero um cachorro, eu quero um esquilo. Aí é tranquilo. Uhum. Agora, quando é da gente, não. Aí você fica inventando o personagem mais dentro de um contexto de uma história, né? A gente já fez peças de Natal, a gente já fez peça de infantil. Então, assim, é muito louco isso. Eu estou desenvolvendo agora um curta-metragem. Que eu resolvi que é uma coisa que eu queria fazer. Quando você sai de um transplante, vou falar isso, você sai doido, você quer fazer tudo que você não fez. Uhum. E eu exagerei, sabe? Eu comecei a fazer coisa demais. Aí, com o passar do tempo, eu fui... Faz 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses que eu voltei de lá, né? E nesse 1 ano e pouco eu comecei muita coisa. Aí agora não, agora eu comecei a cortar as coisas que eu estava viajando. Então, mais uma delas que eu não cortei é fazer esse curta-metragem, que é com bonecos e tem, no fundo, o lance do transplante. Então é a tua vida, né? Uhum. Se desenvolve coisas que... Tem uma frase que fala assim, fala do teu quintal que você está falando pro mundo, né? Então é meio universal, né? As histórias podem ser diferentes. Eu estou vendo o Stitch aqui, né? Uhum. Que é uma história que teve a ideia lá, né? Se passa no Havaí, né? E falando de família, né? Então, eu não assisti esse novo, mas então, assim, as histórias são as mesmas, os personagens são quase sempre meio que iguais, né? Mas dentro de um contexto diferente. Então, é muito gostoso você viver de inventar, né? Inventar e tentar passar uma mensagem. De preferência positiva, né? Uhum. Eu acho que é justamente isso, né? Porque às vezes você pode errar na dose e fazer alguma coisa errada, mas a gente tem muito essa preocupação. Apesar que faz um bom tempo que teatro de bonecos mesmo eu não tive como produzir, por causa desse período parado, que a gente estava investindo mais na animação naquela época lá, né? Mas é muito bom. É que eu fiquei curioso, que agora que você falou que depois que você saiu do transplante, que você pensou em vários projetos, e que aí você foi cortando alguns, né? E o curta foi um dos que você não cortou. Você abriria pra gente 1 ou 2 projetos ou intenções que você tinha que você cortou, que entrou nessa? Eu estava começando um negócio de curso online e estava me consumindo muito, e eu investi, e de repente falei, não vou parar porque não é... Sabe uma coisa, cara? Você precisa fazer uma coisa que você se sinta bem, você tem que fazer o que você gosta. Às vezes a gente vai muito para encher a geladeira, né? Você fala assim, eu preciso pagar a conta. Aí você pega uns trabalhos que você fala assim, puxa vida, por que eu tô fazendo isso? Cara, esses trabalhos têm data de validade, não tem como, não é? Então, quando você faz o que você gosta, às vezes você trabalha de madrugada, mas você nem nota que você está de madrugada. Uhum. Agora, quando você faz uma coisa que você não está gostando, você começou às 8, é 9, você já está de saco cheio, saca? Então, assim, eu acho que a questão na vida da gente é tentar fazer o que você gosta. Passei muito tempo tentando cumprir regras, que eu falei no começo, e descobri que não te leva a nada. Você só vai ficar chateado, infeliz. Tem muito dinheiro. E daí? Mas tá chato, né? Porque tem gente que tem essa coisa, né? Uma vez eu ouvi uma frase do Ed Mota. Ele falou assim, eu tenho inteligência suficiente para trabalhar na Bolsa de Valores, mas você acha que eu vou entrar naquele lugar? E eu entendi o que ele estava falando, entendeu? É bem isso mesmo. Você pode fazer o que você quiser, você tem capacidade. Mas de preferência uma coisa divertida e que você faça com prazer. Eu acho que é a melhor forma de se viver. Apesar que a gente leva muito tempo para descobrir isso. A gente leva muito tempo. Quando você é mais novo, você fica tentando cumprir regras que são bobagem. Bom, entrando no modo aleatório agora, a gente tem algumas perguntas aqui que não tem muito sentido, que elas começam pela seguinte pergunta. Deixa eu escolher uma melhor aqui. Eu queria falar em relação aos bonecos que você já criou.
Se você pudesse dar vida a um, que boneco seria esse? Rapaz, mas você me fala cada uma, né, cara? Um boneco... O Juquinha. O Juquinha era um boneco que eu fiz durante anos na TV Postos, ao vivo. Era uma besta o boneco. Falava bobagem. Mas eu trabalhei no TV Mix. Tem até hoje o TV Mix. Era bem diferente na época que eu trabalhei. E o Juquinha era um boneco engraçado, porque o Márcio, que na época, o apresentador, ele fazia o velho. E eu fazia um boneco moleque. Mas era um boneco muito mais ou menos, assim, não era um boneco bem feito. Mas ele era bem engraçado, assim. Eu levei um tempo para acostumar, porque era ao vivo. Mas eu me divertia muito com o Juquinha. Chamava Juquinha. Olha pra você ver o tanto que era simples o negócio. Era o velho e o Juquinha, por um período no programa. E as crianças gostavam muito. Um período que eu tentei, falei, gente, eu não posso mais, vou ter que parar. Aí chegava a carta de criança falando do Juquinha, eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou largar? Sabe? Legal. Então eu gostava muito dele, do Juquinha. Boa. Deco, pra você, o que você acha que tá em extinção, mas que as pessoas não estão percebendo? Nossa, muita coisa. Muita coisa. De um modo geral, o convívio, né? Nossa, sim. Convívio. Esse negócio da tela do celular afastou muito o pessoal, né? Antigamente era contato, né? As pessoas. A pandemia, né? A pandemia isolou as pessoas em casa e depois todo mundo se acostumou com home office e com conversas pela tela. Então isso bem, para mim é muito estranho, mas evolução chama isso. E qual é a pergunta que você ainda procura pela resposta? Pergunta que eu ainda procuro. Cara, eu procuro diariamente, assim, tentar entender. Eu vou falar de política. Tem problema? Nenhum. Como que o Brasil entrou naquele período tão complicado? Como é que um povo mais feliz, que era sempre visto como o povo mais feliz, mais divertido, mais com ginga, mais, apesar de ter muito de problema, sempre foi um país feliz. Caiu num período de uma escuridão, cara. Falar o português, claro. Eu não consigo entender o que aconteceu. De um povo tão feliz, de repente começar... Não todo mundo, graças a Deus, né? Mas muita gente amarga. E muita gente com uma visão muito egoísta da vida e muito essa polarização. Eu não consigo entender o que houve, sabe? Isso é uma pergunta que não que seja assim, mas é uma questão que eu não consigo achar. Eu não consigo achar o que houve, sabe? Para de repente, uma vez me falaram que era o fator bem-estar, que as coisas estavam bem, então quando tá ruim, você fica ali tipo conformado com a dificuldade. Quando melhora, qualquer coisa que não fica legal passa a ser um fator de reclamação. Então, o fator bem-estar interfere no tipo de visão que a população tem. Então, uma das explicações pode ser isso. Mas essa pergunta é uma pergunta sem resposta para mim. O que aconteceu, mano? Boa. Pra gente fechar, na sua visão, Deco, qual é a atitude que pode mudar o mundo? Isso que eu falei, se ajudar. Se ajudar. Porque, cara, as pessoas às vezes... Nós estamos aqui no teu estúdio.
De repente, daqui a 3 ou 4 quadras daqui, ou do outro lado da rua, tem alguém com muita dificuldade e a gente não sabe. Sabe? As pessoas são muito isoladas e não se... Claro, você não vai ficar batendo assim, você está precisando... Não, lógico que não. Mas eu acho que tinha que ter uma relação mais próxima com as pessoas tinham que se comunicar mais, porque às vezes o sofrimento pode ser evitado se alguém um ajudar o outro, entendeu? Mas tem um lance de tipo, eu não posso demonstrar que eu tô mal, sabe? E também tem eu não vou perder tempo com tal cara que de repente, ele tá assim porque ele merece, sabe? Tem umas coisas desse tipo que é errado, cara. Tudo que você puder fazer para minimizar a dificuldade de alguém, sabe? Às vezes só falar, opa, e aí, tudo bem? Vamos bater um papo? Você pode ajudar a pessoa? Ou o que você está precisando? Se cada um, assim, fizer um pouquinho, melhora muito, cara. Só que é todo mundo, assim, nas telas, né? E há muitos anos atrás eu vi uma matéria, nem era em rede social, nem nada, de uma família japonesa que morava em São Paulo, que estava passando... Sumiram. Aí todo mundo começou a perceber que eles não estavam mais circulando e tal. Aí uma pessoa foi lá e bateu na porta. Aí não abriram. Aí bateu na porta de novo, não abriram. Aí chamaram os bombeiros e arrombaram o apartamento. Estava todo mundo lá morrendo de fome. Num apartamento. Por quê? Porque eles tinham vergonha da situação deles, porque o japonês tem muito isso, né? Pelo menos uma cultura muito reservada. Uhum. E ninguém fazia nada, eles estavam todo mundo lá dentro sem ter o que comer. Trancados dentro do apartamento. Então, assim, não é um absurdo? Então, assim, todo mundo é igual, cara. Às vezes você teve mais oportunidade de uma coisa ser melhor para você teve uma criação melhor. Eu trabalhei uns anos no CRAS, dando aula de desenho para adolescentes, sabe? Então você vê histórias assim, que você fala, gente, como é que esse moleque tá vivo? Aí se o moleque faz uma besteira, todo mundo, porque esse moleque é isso, que esse moleque é aquilo, que não sei o quê, que é bandido. Não tem a menor noção do que aquele menino passou para chegar naquele ponto, sabe? As pessoas julgam pela sua própria. Se fosse comigo, não tava assim, não. Filho, se você passasse o mesmo perrengue que aquele menino passou, talvez você fosse pior. Então, assim, esse negócio de julgar os outros por um ponto de vista que não é certo. Você pode estar completamente equivocado porque a pessoa... Então é isso, sabe? Tinha que ser menos julgar e mais ajudar, sabe? Entrando agora no nosso bloco final, é o momento onde você vai deixar algumas indicações e recomendações para o pessoal de casa. E a gente começa por um hábito que você acredita que seja poderoso, que possa mudar a vida das pessoas se elas cultivarem todos os dias. Pensamento positivo. É um negócio muito... Hoje em dia virou O Segredo, aí vende o livro O Segredo, depois vende o livro O Segredo de Como Interpretar o Segredo, e depois não sei o que lá, quântico, sabe? Virou meio que um mercado, né? De pensamento positivo e coaches e negócio. Mas na verdade é fé. O nome disso é fé, você acreditar e viver com... Porque se você acorda e já... eu sou um exemplo, eu posso falar isso com toda tranquilidade. Se eu não tivesse tido pensamento positivo e não tivesse acreditado que eu pudesse sair disso, tudo que eu passei, aí vai falar assim, aí o pessoal vem com aquele negócio da frequência, né? É verdade, existem frequências e tal. A frequência está associada a uma atitude. Então, se você muda de frequência, você muda de atitude. Quando o negócio dá certo, aí você vai falar, foi a frequência ou foi a atitude? Não sei, mas deu certo. Então, né? Então, assim,
Pensamento negativo para quê? Se o positivo pode dar certo. O negativo, certeza que vai dar errado, entendeu? Uhum. Então, assim, mesmo que você não acredite muito no começo, mas se você manter uma atitude positiva na tua vida, eu acho que as coisas funcionam melhor para todo mundo. É fácil falar de pensamento positivo se você não estiver passando fome. Claro que é mais fácil. Mas, às vezes você passa por situações que você tem que fazer de conta que você está bem. Fingir mesmo. Porque se a pessoa fala assim, como é que você está? Fala assim, estou ruim. Aquela pessoa já dobra aquele negócio. Aí você confirma, aí chega pro outro e fala, nossa, o cara tá ruim demais. Então, melhor afastar isso. Se é a tua atitude ou se é a tua vibração, não sei. Mas não deixe isso perder você, sabe? Porque eu tenho a impressão que as pessoas interpretam muito mal esse lance de Deus. Sabe? Porque sou evangélico, sou católico, e Deus. Aí vira uma confusão, o Deus daquele ali é o Deus de gente boa e o Deus do outro tem umas probleminhas. Eu acho assim, Deus é o ser perfeito. Então, tem uma pergunta que eu sempre penso assim, por que se você escrever Deus com letra minúscula, ele vai te castigar, se ele é tão gente boa? Não faz sentido. Você acha que Deus está preocupado com aquele lance? Você não pode escrever Deus com D minúsculo. Lógico que não. As pessoas inventam coisas para te deixar encucado e preso em dogmas e pensamentos e isso e aquilo. Aí o que acontece? Você fica sempre devendo para Deus. E Deus é gente boa, cara. Ele está ali o tempo todo para te ajudar. Seja, como eu disse, seja o nome que for. Então, pensamento positivo é um pensamento de Deus. Porque Deus é o positivo. Gostei. Nosso segundo ponto, esse você vai escolher um desses e vai indicar para o pessoal de casa. Um que pode ser marcante para você ou que tiver à mente agora. Filme, série, livro ou música. Um desses, você fala um. Rapaz, não tenho isso, cara. Eu gosto de muita coisa. Eu vivo vendo de tudo para não ficar, sabe? Então eu não consigo preferir nada. Eu não consigo escolher, isso aqui é mais legal do que aquilo. Eu gosto de coisa que é legal, bem feita. Eu gosto muito do Queen. Queen, legal. Porque é uma coisa extremamente... Pronto, Queen. Alguma música específica que te marca mais? Eu gosto muito de Somebody to Love. Que é Boa. Desde sempre, eu sempre gostei muito dessa música. Mas tem muita música legal, né? Tem muita música legal. Legal. Deco, a gente fecha agora com o seu momento. Esse é o seu convite ao pensar. Qual é a reflexão que você gostaria de plantar nesse papo para as pessoas de casa pensarem sobre? Acho que eu já falei, né? Acho que foi o que eu mais falei. É justamente... Não tem graça uma vida que você não colabora, que você não está fazendo alguma coisa de legal para alguém. É muito difícil interpretar essa visão sem falar assim, mas eu vou deixar de me ajudar. Não, não é isso. Foi aquilo que eu te falei, às vezes conversar, às vezes dinheiro. Uma vez me perguntaram assim, na TV, uma entrevista, falou assim, como é que foi o lance da tua dificuldade e tal? Aí eu falei assim, eu não sei se os anjos são meus amigos ou se os meus amigos que são anjos, porque assim, as duas coisas, eu acho que tudo, eu superei tudo porque eu tenho muito amigo, muito conhecido, muita gente gosta de mim, graças a Deus, né? Então, eu acho que essa energia de amizade, de ser legal. Talvez tem gente que não vai muito com a minha cara, não posso fazer nada. Mas assim, eu sei que eu não sou um cara que as pessoas não gostam, né? Então viver assim é melhor do que você chegar num lugar e sair todo mundo, lá vem aquele cara, entendeu? Mas isso tem que ser natural também, você não tem que forçar a barra. Sim. Então você tem que viver de boa, você tem que ser feliz, cara. E
é isso. Acho que a vida vai acabar mesmo. Então vamos viver da melhor maneira possível. Isso eu posso te garantir. Gostei. Deco, eu te agradeço pelo nosso papo. Valeu. Muito bom, cara. Eu queria te dar os parabéns. Gostei bastante mesmo dessa alegria, dessa motivação que você passa. E deixar um momento para você deixar suas redes sociais, onde que o pessoal pode conhecer seu trabalho e suas considerações finais para a gente poder fechar. Bom, a gente trabalha muito, eu fico muito em evidência da impressão assim, o cara, não, eu trabalho, meus filhos, a Vi, a gente tem uma equipe para fazer os bonecos. Então é bonecos.e.criaturas no Instagram. Apesar que meu Instagram é muito mal coordenado, eu sou ruim nessa parte. E tenho também um que chama Animatrux Studio, que é onde eu estou desenvolvendo o projeto de Animatrux com X. TRUX, Animatrux Studio. E que eu estou começando a desenvolver esse curta com bonecos. Que não é também assim amanhã, né? Porque isso aí leva tempo, pré-produção, roteiro. Estou trabalhando com isso. E o que mesmo que você falou? As redes sociais? E suas considerações finais. Cara, eu gostei demais. Diferente o teu jeito de levar a conversa, a gente fica até fala bobagem de repente, ou fala muito, ou exagera nas falas. Mas eu acho que a gente precisa, que nem você falou, ajudar da tua forma, né? Então, a gente vai fazer o evento lá dia 2 de julho, eu quero repetir isso, que dia 2 de julho vai ter um monte de artista fazendo um monte de bobeira, quadros de humor, tocando, para esse evento pro Elvis. E também vamos fazer alguns outros. Então, tipo assim, você não pode ir, divulga pra gente, ou, sei lá, é uma quarta-feira, 7h30 da noite, bem fora de padrão, mas a gente precisa começar a fazer esse tipo de coisa, enquanto não tem tranquilidade de chegar lá e falar assim, eu preciso desse remédio. Tem esse remédio, sabe? Então, assim, a gente precisa se ajudar, enquanto o sistema não ajuda. Deco, muito obrigado mais uma vez. Valeu pelo papo. Valeu. Daria pra gente ficar um tempão conversando aí, bastante se coisa. bobear e eu não falo quase nada. É isso, você de casa, lembrando que todo domingo às 17 horas eu entro num papo aleatório com pessoas de vários assuntos. Se vocês quiserem saber quem é o novo participante aí da semana que vem, lá no nosso Instagram, @convite ao pensar, você pode mandar sugestões, você pode mandar perguntas, participar dos episódios. Inclusive, nós temos um radar de convite, onde você pode se inscrever e entrar na nossa fila. Aí a gente vai tentar dar o máximo de oportunidade para o máximo de pessoas possível. E se você quiser apoiar esse projeto, que é feito 100% independente até o momento, e de carreira solo, somente feito por mim, a gente está com portas e janelas abertas aí para patrocínios e parcerias. E é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!